Tudo bem, galera? Beleza? Eu sou o professor Elton. Hoje vamos iniciar a questão do PET volume 6, é o plano de estudo tutorado do segundo ano do ensino médio, que trouxe como eixo temático geometria e medidas e os tópicos prismas e cilindros, planificações de figuras tridimensionais. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aproveita e deixa o seu like aí no vídeo e, se possível, compartilhe com seus colegas. Então, nesta semana, vamos identificar os vértices, arestas e faces de um poliedro. Tá? E aqui embaixo nós temos um cone, um cilindro e uma esfera que não são poliedros. Esses são exemplos de corpos redondos, beleza? Não é o tema da semana número 1. Então, a semana número 1 está aqui. Uma pirâmide, um prisma de base triangular, um prisma de base hexagonal e aqui um octaedro. Tá? Nesse caso, nós temos poliedros, que são sólidos geométricos cujas superfícies são planas e poligonais. Tá? Então, é o tema da semana número 1. Então, em cada poliedro, nós podemos destacar face, aresta e vértice. Então, as faces são as figuras planas que formam o nosso poliedro. As arestas são as linhas, são as limitações de cada uma dessas faces. E os vértices são os encontros de duas ou mais arestas. Então, nós temos que a palavra poliedro, ela é da origem grega e quer dizer poli, que são várias, muitas, e o edro quer dizer faces. Então, quando eu falo poliedro, quer dizer muitas faces, várias faces. E nós vamos nomear cada um desses poliedros de acordo com o número de faces. Por exemplo, se tiver 4 faces, vai receber aí um prefixo tetra, né? Então é um tetraedro. 5 faces, um pentaedro. 6 faces, um hexaedro e assim por diante. Tá? E todo poliedro ele pode ser convexo ou não convexo. Então os poliedros que não apresentam retrância ou furos em sua superfície são denominados convexos. Caso contrário, são ditos não convexos. Então, esse poliedro é convexo, esse poliedro não é convexo e esse poliedro também não é convexo. Para saber se ele é convexo ou não convexo, a gente pode usar a mesma ideia do polígono. Por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui e ligar com esse ponto aqui, eu tenho aqui um segmento de reta onde tem uma parte fora do poliedro. Então ele não é convexo. Mesma coisa aqui, né? Se eu pegar um ponto que está aqui dentro e esse ponto aqui ligar, eu vou ter aqui uma parte que ficou fora do poliedro. Então ele também não é convexo. Já esse balão, vamos dizer assim, né? Lembra muito um balão de festa junina? Ele é um poliedro convexo. Qualquer 2 pontos que eu pegar dentro dele, o segmento de reta que eu criar vai estar dentro desse poliedro. Então ele é um poliedro convexo. E dentro do poliedro convexo, existe essa relação aqui chamada de relação de Euler, né, ou de Euler, que o número de vértices menos o número de faces mais f é igual a 2. Eu gosto muito de usar essa aqui, ó, o número de faces mais o número de vértices é igual ao número de arestas mais 2, que é a mesma coisa. Né? A gente só está manipulando a nossa equação. Tá? Então, v menos f mais a é igual a 2. Poderia dizer o quê? V mais F é igual a 2. O menos A troca de lado, troca de sinal. Então, reescrevendo, ficaria assim. F mais V é igual a mais 2. Então, essa é a relação de Euler ou a relação de Euler. E com ela nós vamos trabalhar aí nos exercícios. Tá? Então, questão número 1. Verifique a relação de Euler preenchendo a tabela abaixo. Então está aqui o meu primeiro poliedro, é um cubo, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. Arestas são as linhas. Então está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lá atrás tem mais uma, 12. Número de faces. Bom, o cubo tem 6 faces quadradas. E a relação de Euler diz o seguinte, que vértice, que é 8, menos aresta, que é 12, mais
faces, que é 6, isso tem que dar 2. E 8 mais 6, 14, menos 2, 2. Então 2 é igual a 2, então isso é verdade. Tá? Segundo poliedro, é um paralelepípedo. O paralelepípedo, alguns alunos falam assim, é um cubo esticado. Pode ser, um cubo esticado. Então os mesmos elementos que eu tenho no cubo, eu tenho no paralelepípedo, ou seja, 8 vértices, 12 arestas e 6 faces. E é óbvio que vai obedecer também a relação de Euler, né? 2 é igual a 2. Bom, temos aqui agora uma pirâmide. Número de vértices: 1, 2, 3, 4, 5. Número de arestas, são as linhas, né? Então está aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então temos 8 arestas. As faces tem o quadrado embaixo e de cada lado do quadrado sobe um triângulo. Então tem 4 triângulos, mais o quadrado são 5 faces. Então eu tenho aqui que 5 menos 8 mais 5 é igual a 2. E de fato 2 é igual a 2. Continuando aí a questão número 1, nós temos aí mais 2 sólidos geométricos, temos uma outra pirâmide, só que agora mudou a base. Então, primeiro, número de vértices, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Número de arestas, as linhas, então tem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e desce. 7, 8, 9, lá atrás mais uma, 10. Número de faces, né? A base é um pentágono, tem 5. Perdão, tem 5 lados, né? A base é um pentágono, tem 5 lados. E de cada lado sobe um triângulo. Então tem 5 triângulos, mais a base são 6 faces. Então a gente tem que 6 menos 10 mais 6 tem que ser igual a 2. E de fato 2 é igual a 2. E agora a gente tem aqui um prisma de base triangular. Número de vértices, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arestas, as linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, fechando aqui, 9. E as faces? Bom, eu tenho aqui esse triângulo, lá atrás também um outro triângulo. E em volta temos 3 retângulos. Então nós temos 5 faces. E temos a relação, 6 menos 9 mais 5 é igual a 2. De fato, 2 é igual a 2. Tá? Então essa foi a questão número 1. Questão 2. A figura a seguir mostra um prisma pentagonal reto. Quantas faces, arestas e vértices, respectivamente, tem esse prisma? Então, primeiro, quantas faces? Bom, a base tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 lados. Beleza? Então tem aqui a base e também tem aqui a base, né? Base inferior, base superior. Tem 2. Bom, de cada lado vai subir um retângulo. Como tem 5 lados a base, vai subir 5 retângulos. Então eu tenho 5 retângulos mais 2 pentágonos. Então a gente tem um total de 7 faces. Então não é 4, não é 5, não é 6. Temos 7 faces. Resposta letra D. Vamos verificar pelo menos mais um elemento? Será que tem 10 vértices? Olha só, em cima. 1, 2, 3, 4, 5. Embaixo tem mais 5, então tem 10 vértices. E também tem 15 arestas. Então essa foi a questão número 2, uma questãozinha bem tranquila, bem simples de visualizar. Próxima questão. A figura representa um prisma reto. Se F é o número de faces desse prisma, e V é o seu número de vértices, e A é o número de arestas, o número V mais F menos A é igual a. Bom, V mais F menos A é igual a. Bom, isso é a relação de Euler, né? Relação de Euler que nós vimos aí lá no exercício número 1, diz que V menos A mais F é igual a 2. Essa é a relação de Euler.
E é o que está aqui, V mais F menos A é a mesma coisa que V menos A mais F. Então a gente já sabe que isso é igual a 2. Eu nem preciso efetuar conta nenhuma. Eu estou usando a relação de Euler. Mas nada impede vocês de verificarem a quantidade de cada um desses elementos. Por exemplo, V menos A mais F. O V são os vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O A são as arestas. Contando aqui as linhas, são 9. E o F são as faces, que são 5. E isso vai ser exatamente igual a 2. Questão número 4. A figura a seguir é um prisma hexagonal reto. O quadro mostra como 4 estudantes classificaram como verdadeiras ou falsas as proposições 1 e 2 sobre esse prisma. Então está aqui o prisma hexagonal reto. Nesse prisma existem 4 pares de faces paralelas. 2. O número de arestas desse prisma é igual ao número de seus vértices. Bom, vamos começar com o que é mais fácil. O mais fácil é o 2, né? O número de arestas é igual ao número de vértices. Vamos contar? Quantos vértices eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então lá atrás também vai ter 6. Então nós temos 6 mais 6, 12 vértices. E o número de arestas? Arestas são as linhas. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lá atrás também tem 6. Então já tem 12. Mais essas aqui, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, né? Lembrando que lá atrás também tem 6, então são 18. Então, o número de arestas é igual ao número de vértices? Não, isso é falso. Então, esse cara aqui está certo e aqui também está certo. Primeira, nesse prisma existem 4 pares de faces paralelas. Bom, 4 pares de faces paralelas. Deixa eu apagar aqui para ver se a gente consegue enxergar de uma maneira um pouco melhor. Vamos lá, olha só. Eu tenho aqui a base, que é paralelo a uma outra base, né? Pensando em um prisma, paralela a uma outra base que está lá no fundo. Então, esse par de faces são paralelas. Beleza? Esse par de faces são paralelas, então já tem uma. Aí eu posso pensar o seguinte agora, olha como vai ficar bem simples. Posso pensar assim, essa face, ela é paralela a essa. Porque essas duas arestas são paralelas, então essas duas faces são paralelas. Essa é paralela a essa. É mais um par. Eu posso falar também que essa face paralela a essa. Podemos falar também que essa face vai ser paralela a essa. Estou querendo dizer que essa face aqui é paralela exatamente a essa. Então nós temos 3. Mais o hexágono com o hexágono, 4. Então, de fato, são 4 pares de faces paralelas. Então é verdadeiro. Então esse cara falou a verdade e esse cara falou a verdade. Quem falou verdade nas duas, quem acertou as duas, foi o Arthur. Então a gente fica aqui com a alternativa a letra A. Dando sequência, questão número 5. A figura a seguir é um bloco retangular. Representando por F o número de faces desse bloco retangular, o número de arestas é igual a. Então nós sabemos o seguinte, quantas faces tem aqui? Tem 6, né? Uma embaixo, uma em cima e 4 laterais. Tem 6 faces. Quantos vértices? Bom, vértices são as quinas. 1, 2, 3, 4. Lá em cima tem mais 4. Então 4 mais 4, 8. Arestas são as linhas. Tem um total de 12. Beleza?
O que ele quer saber? Ele quer saber o número de arestas. Bom, o número de arestas é igual a 12. Só que eu quero o número de arestas em relação ao número de faces, né? Quantas faces nós temos? 6. Certo? Nós temos 6 faces. Quantas arestas? 12. Bom, eu consigo relacionar com qual item? Eu poderia pensar o seguinte, olha só, dá para pensar de duas maneiras. O número de arestas, eu poderia dizer que é 6 mais 6. Beleza? Poderia dizer que o número de arestas é 6 mais 6. Só que quem é 6? Bom, 6 é o número de faces. Então eu poderia falar que arestas é F mais F. Por quê? Porque são 6 faces. Então no lugar de 6 eu posso colocar F. Então, F mais F, eu tenho 2F. Bom, na primeira ideia que eu pensei aqui, eu já consegui chegar na resposta, que seria a letra C. Um outro caminho seria pensar o seguinte: o que seria o 12? O 12 é 2 vezes 6. E o 6? Bom, o 6 eu sei que é F, né? Porque são 6 faces. Então também daria 2F. Beleza? Dando continuidade, temos aí a questão número 6. Na figura estão representados um prisma reto de base retangular e uma secção MNGH desse prisma. Sobre o prisma reto de base retangular são feitas as seguintes afirmativas. Então, as afirmações são feitas em cima do prisma reto. Vamos começar aqui. Primeira, ABCD é uma face. A, B, C, D é uma face. Sim, verdade. CD é uma aresta. Sim, CD é uma aresta desse prisma. E A é um vértice. Sim, A é um vértice. Então a primeira, ela está correta. A primeira, ela é verdadeira. Vamos analisar a segunda? Vamos apagar aqui. Então eu tenho agora o seguinte: MNGH é uma face. MNGH é uma face. Bom, é uma face do prisma? É uma face do cubo? Não. É uma secção. Não é uma face do nosso prisma. Então já vou falar que essa sentença é falsa. Vamos lá, vamos continuar. Terceiro item. CDHG é uma face. Bom, CDHG é uma face. Sim, é uma face do cubo, é uma face desse prisma. CD é uma aresta. Sim, CD é uma aresta. E D é um vértice. Sim, D também é um vértice. Então aqui é verdadeiro. A terceira é uma afirmação verdadeira. E a 4, NCG é uma face. NCG é uma face. Não, não é uma face do prisma. Então essa aqui eu já vou classificar ela em falsa. Então apenas a 1 e a 3 são as verdadeiras. Então eu fico com a alternativa letra C. Dando sequência na correção, estamos caminhando aí para o final. Questão 7. A figura abaixo representa um octaedro. O número de vértices V, de faces F e de aresta A são. Primeiro ele quer os vértices. Então está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente tem 6 vértices. 2, não. 5, não. 6, sim. 6, sim. Número de arestas são iguais, então já sei que são 12 arestas. Falta contar as faces. Vamos contar? Está aqui, ó. Na parte de cima eu tenho uma. Aqui eu tenho mais uma, 2. Do lado aqui 3. E lá atrás eu tenho mais uma, 4. Então em cima eu tenho 4 faces. E embaixo, mais 4. Então 4 mais 4, nós temos um total de 8 faces.
Então, alternativa letra D. E agora, para finalizar a correção, as questões 8 e 9 são duas questões do Enem. Na descrição do vídeo você encontra um link que vai te levar para a resolução, porque eu já tenho elas aqui no canal, tá? Aqui do lado também já começou a aparecer aí o link que vai te encaminhar para a correção, beleza? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e até a próxima semana. Um grande abraço.